A má fase técnica do atacante Ener Valencia ainda desperta preocupação no ambiente colorado. Agora, servindo a seleção equatoriana, a expectativa é que ele possa dar a volta por cima e assim ter uma confiança extra no retorno ao estádio Beira-Rio. Entretanto, a convivência com a seleção do Equador também traz problemas para o atacante colorado. O relato é do impacto da má fase do jogador não só no Internacional, mas também na seleção do seu país. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre Ener Valencia e um relato que vem do Equador relacionado à condição e à fase do jogador, que obviamente não é boa. O Ener Valencia atravessa um momento técnico ruim no Internacional, mas esse problema não é só relacionado ao Inter, e também relacionado à seleção do Equador, o que pode fazer desse problema algo maior ainda, entretanto com uma chance de ser solucionada já nesta terça-feira. O Ener Valencia é reserva do Internacional. Ele perdeu a vaga para o Rafael Borré. Os últimos jogos dele com a camisa do Inter não têm sido bons. Foi vaiado no estádio Beira-Rio recentemente e busca esta recuperação técnica. A gente ouviu aqui a entrevista do Paulo Paixão para a Rádio Gaúcha, onde nessa entrevista o Paulo Paixão diz que a comissão técnica não tem um diagnóstico do que acontece com o Ener Valencia e que está todo mundo torcendo para que o Ener Valencia consiga sair dessa fase, nem que seja na seleção do Equador, fazer um gol, tirar a zica e voltar um pouco mais leve para o estádio Beira-Rio, porque se entende que o momento é ruim tecnicamente pela questão da confiança que o Ener Valencia acabou perdendo em função de uma série de atuações ruins. E muita gente, para conjecturar o que está acontecendo com o Ener Valencia, acaba colocando no prisma de análise apenas o que o Ener Valencia vem fazendo no estádio Beira-Rio, o que o Ener Valencia vem fazendo com a camiseta do Internacional. Mas um relato que vem do Equador pode mostrar que o problema é maior do que uma amostragem somente aqui em Porto Alegre, uma amostragem somente do que ele vem apresentando no estádio Beira-Rio. Porque Valencia também tem tido problemas técnicos na seleção do Equador. Quem trouxe esse relato pra gente foi o repórter Felipe Duarte. Ele tem acompanhado a seleção brasileira pela Rádio Gaúcha ao longo dos últimos dias e esteve no ambiente da seleção brasileira que venceu o Equador pelo placar de 1-0 em Curitiba. E nesse ambiente, ele também viveu o ambiente da seleção equatoriana, conversou com jornalistas equatorianos. E o relato dos jornalistas equatorianos trazem uma má fase de Ener Valencia também na seleção de seu país. Por exemplo, Ener Valencia não marca um gol em Quito, jogando em casa pela seleção do Equador, há anos. Há muito tempo o Ener Valencia não marca um gol jogando em Quito pela seleção do Equador. A Copa América teve o Equador sendo eliminado para a Argentina, com o Ener Valencia sendo um protagonista negativo. Ele estava em campo, perde uma penalidade no tempo normal, sai do jogo e o seu substituto marca o gol que leva a disputa para os pênaltis na semifinal da Copa, nas quartas de final da Copa América. Isso tudo traz um ambiente de desgaste de Ener Valencia na seleção do Equador, onde ele é a grande referência, o líder técnico, o capitão da equipe. Ele é a grande referência da seleção do Equador e também passa por um mau momento por lá. Ele vem sendo convocado, é titular, será titular agora na próxima partida pelas eliminatórias da Copa, mas isso mostra que o prisma de análise não pode ser apenas relacionado ao Internacional. A ideia de que o Valencia está jogando mal por estar descontente, ela não casa exatamente porque os problemas que o Ener Valencia vem enfrentando no Inter, ele também enfrenta na seleção equatoriana e começou a enfrentar antes da seleção do Equador do que exatamente no Internacional. Então o entendimento de lá é que esse problema veio do Equador para Porto Alegre, não de Porto Alegre para o Equador. De qualquer forma, Ener Valencia é titular do Equador na partida desta terça-feira contra a seleção do Peru pelas eliminatórias da Copa. E a expectativa é que ele possa marcar, que ele possa tirar esta zica de não marcar há muito tempo em Quito,
em casa e dessa forma voltar mais leve. Se o problema veio de Quito para Porto Alegre, ele pode ser resolvido também de Quito para Porto Alegre. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!